Olá, a paz de Cristo Jesus. Eu sou o pastor Geraldo Galvão e tenho uma mensagem diária nesse nosso canal. Está começando agora, hoje com o tema Testemunho do Pastor Geraldo. O meu testemunho. Para mim chegar onde cheguei não foi fácil. E eu vou ser breve, mas eu era um homem que não acreditava em Deus, não acreditava no diabo. Eu era um ateu. Mas como aconteceu da minha conversão? Antes de estar passando, eu quero falar para você que eu sou casado há 41 anos, eu tenho 2 filhas e minha família sofreu bastante até eu conhecer Jesus, porque eu não gostava quando alguém dizia para mim: Jesus te ama. Era terrível. E no meu trabalho, dava na hora de almoço, tinha um pastor Raimundo. Ele já é um senhor de mais idade. Ele sentava perto de mim o ano inteiro, todos os dias, e vinha falar de Jesus para mim. E eu levantava do meu lugar e sentava em outro. Daí a pouco ele chegava lá, continuava a falar e eu xingava ele. Eu digo isso, irmão, não com orgulho, mas para a glória de Deus. Eu rejeitava a palavra, eu rejeitava Jesus, eu não acreditava. Mas Deus me permitiu chegar num ponto de quase descer a sepultura, para poder reconhecer que Jesus é o Cristo, que existe sim o mal e que existe o bem, que o mal é Lucifer e que o bem é Jeová, é Jesus, que ele deu a vida dele por mim. Mas foi muito sofrimento, muita angústia, muito choro. E eu comecei por motivos de doença, financeiro, familiar, eu comecei a congregar. Mas antes de congregar, eu tinha um trabalho no Aras. Eu trabalhava na construção lá, reformando Aras, construindo algo novo. E o dono do Aras simpatizou muito comigo, com a minha pessoa, e ele viajava muito para o sul. E a gente é aqui de Minas Gerais, né, cidade da Grande Belo Horizonte, e eu pegava ele do Aras, levava para o aeroporto, buscava, carregava a família toda viajando por cidades de Minas Gerais. Mesma hora que eu estava num serviço na construção, eu estava nas estradas levando a família, porque eu sou habilitado para isso também. Por que eu estou contando isso? Que isso tem a ver com a minha conversão? É porque um dia esse meu patrão falou comigo assim: olha, você pega minha mãe e leva ela em tal cidade. E era um pouco longe, e eu perguntei para o meu patrão, assim: olha, eu posso levar uma das minhas filhas comigo, até para voltar comigo, de companhia? Ele falou: olha, pode. E a gente se arrumou e eu passei na minha casa para pegar minha filha, a mais nova, e minha esposa estava saindo com a bolsa, ou melhor dizendo, uma sacola. Eu perguntei para ela, ela já estava em pé, já saindo na rua. Eu falei: onde você vai? E ela gaguejou, porque eu não gostava que ela ia até a igreja, até a congregação. Ela falou: estou indo na igreja. Eu falei: você está indo na igreja? Ela falou: estou. E essa sacola, o que você está levando para a igreja? Ela falou: estou levando peça de roupa sua, fronha do travesseiro, apresentar no altar do Senhor, pedir o pastor para estar orando, consagrando essas peças de roupa. E na hora, eu fiquei muito bravo, eu fiquei muito nervoso. Falei com ela: olha, a hora que eu voltar de viagem,
a gente vai conversar. E ali ela baixou a cabeça, ficou muito sem graça, porque a senhora, que é a mãe do meu patrão, estava junto. E na hora, essa senhora, ela ficou em silêncio. Minha filha entrou no carro, eu não tinha andado nem 10 metros com esse carro. Essa senhora falou, você, pelo jeito, não gostou que a sua esposa vá até a igreja. Eu falei, não, não gostei, não gosto dessa raça de crente, explorador, bando de ladrão. Eu já não estou ganhando dinheiro, não estou trabalhando direito, e ela ainda pega e ainda leva para a igreja. Só, mas ela está indo levando peça de roupa sua. Eu falei, eu não quero que faz isso. E ela foi falando, né, e eu deixei essa senhora no destino dela, voltei para trás, eu já não tive força para brigar com a minha esposa. Eu já não briguei com ela. Minha cunhada, meus irmãos, minha mãe, meu pai, todos eles falavam de Jesus para mim, falavam de Deus para mim. Eu nunca quis. E quando isso acontece na vida de um homem e de uma mulher, gera um sofrimento tão grande, não só na vida dessa pessoa que repudia Deus, mas também na vida daqueles que o cercam, daqueles que é da família, que estão junto, convivendo. Há um transtorno do mal muito grande, ali há confusões, nada prospera por causa da rejeição do nome de Jesus. Aí, voltando à sacola de roupa que a minha esposa levava, esse pastor falando também comigo lá no meu trabalho, às vezes, e meu irmão mais novo, minha mãe falando, e eu numa angústia, num sofrimento, muito doente, quase já descendo a sepultura. Meu lote, onde eu moro, antigamente não tinha um muro na frente, só era murado dos lados, tinha um material, tinha areia, tinha brita, pedra para construção. Às vezes o mato crescia, quando eu ia ali limpar aqueles materiais, capinar, limpar, eu achava despachos, vela preta, farofa, encostado nesses materiais. Era uma angústia muito grande, era muito sofrimento. Aí foi um dia, minha esposa achou no fundo da minha casa, na área de tanque, um sapo com a boca costurada. E ela falou que ia levar o sapo para a igreja, para o pastor orar. Eu ainda fiz uma crítica, ainda falei, o sapo, leva ele para aceitar Jesus, talvez ele se converte, porque eu não vou. Misericórdia, olha o que eu falei. Isso já tem anos, viu? Para você que está me assistindo, já tem anos que aconteceu, mas aconteceu. Ela levou esse sapo, o pastor pegou algo cortante, o sapo com a boca costurada, abriu a boca do sapo, ela viu. Tinha o meu nome enrolado, tipo de um palitinho de fósforo, dentro da boca do sapo. E eu só acamado, inchando, morrendo aos poucos. E esse pastor mandou me chamar lá na igreja. Eu falei, eu não vou lá. Eu não vou. Mas passou alguns dias, eu levantei do lugar que eu estava e peguei a chave do carro e me esposa está indo aonde? Foi, estou indo na igreja. Porque esse pastor, ele morava na congregação. Eu falei, eu vou lá no pastor. Ele me mostrou o sapo queimado, me mostrou o papel e me convidou a congregar. Falei, eu não te prometo se eu venho. Mas eu ia. Eu sentava na última cadeira, na última carreira, porque conforme fosse a palavra do pastor, ali eu já levantava e iria embora. Esperava nem o culto acabar. Meu pensamento era esse. E eu, trabalhando na construção, precisava de algum homem para trabalhar comigo, não encontrava. Mas quando eu passava em frente às igrejas evangélicas, 9, 10 da manhã, aquele monte de homem ajoelhado, orando, dando glória a Deus, eu descia do carro, xingava eles, chegava na porta da igreja, chamava de bando de vagabundo. Bando de vagabundo, por que eles não estavam no serviço, faltando mão de obra, e eles ali, ajoelhados ali com sol quente, eles não tinham o que fazer, e eu precisando de gente para trabalhar comigo. Deus tem misericórdia, sabe? Meu irmão, minha irmã que está me assistindo. Deus tem misericórdia de nossas almas. Mas é permitido, é nós nos permitir, melhor dizendo,
que Jesus nos tira das trevas e traz para a luz, que eu andava em trevas. E eu fiz tudo isso e mais algumas coisas. E eles não me respondiam, não me respondiam nada, eu ficava mais irritado ainda. E ao passar dos anos, eu continuei na igreja, eu continuei indo, quis ser batizado. Só que aí alguns pastores, ministros de louvores, me chamavam de pastor e eu ficava irritado. Vocês estão me chamando de pastor para ver se me segura na igreja? Eu odeio essa raça. Eu não quero ser pastor. Eu quero só ouvir a palavra de Deus, eu quero só congregar, eu não quero nada aqui além de aceitar Jesus e obedecer a palavra de Deus. Eu não quero ser pastor, não quero ser nada aqui. E o tempo foi passando, aí vinha pastores na igreja, da parte da liderança, que não me conhecia, me chamava lá na frente, me entregava um recado de Deus, e eu falei, eu não acredito nisso. Foi até o dia que Deus me usou. Até um dia que Deus mandou entregar recado para uma outra pessoa. Eu pude ver o poder de Deus e sentir o poder de Deus. Eu precisei ser tocado pelo Espírito Santo para me crer no Senhor Jesus. Eu não tinha coração, eu tinha uma pedra no lugar do coração. Mesmo indo à congregação, muitas coisas que era pregado ali eu contestava. Já teve irmão, agente penitenciário, que me evangelizou. Ele chegava na minha casa às 6 da tarde, saía 2 da manhã, e eu só questionando a palavra com ele. Ele tinha base bíblica e me respondia. Aí não teve. Aí o Espírito Santo se achegou mais em mim e eu me curvei diante de Jesus. Eu quis caminhar a Jesus. Mas antes disso acontecer, foi falado para mim algo dentro da congregação, depois do culto. Um pastor, ele veio entregar um recado de Deus para mim. Eu falei que não acreditava naquilo. E ele abriu a Bíblia e falou comigo que eu estava ali, eu estava congregando, mas parece que eu não acreditava. Eu falei, realmente, acreditar a 100% ainda não. Aí ele fez um desafio a mim. Ele falou assim, olha, irmão, não procura ler a Bíblia toda de uma vez. Lê um pouquinho todo dia e procura viver os ensinamentos que a Bíblia te oferece e nos oferece. Se a sua vida não mudar, eu paro de pregar. Mas se a sua vida mudar, você vai caminhar com Jesus. Eu falei, eu caminho com Jesus. Ele falou, você não vai só ouvir mais a palavra, você vai praticar ela. Talvez você ainda não tenha convicção de fé porque você não pratica. Você ainda não experimentou o melhor de Deus na sua vida. Aí eu falei com ele, eu aceito o desafio. Mas se eu colocar em prática e não acontecer, eu posso subir no altar e falar que o Senhor é mentiroso? Falar que a Bíblia está mentindo? Eu posso fazer isso? Ele falou, pode. Mas você pode fazer isso depois que você praticar. Agora, se você praticar e sua vida mudar, você vai subir para cima do altar e vai levar o Evangelho e vai falar que Deus é justo, que Deus é fiel e vai pregar a verdade da Bíblia, não a verdade imposta por homens. Aí eu falei para esse pastor, eu falei assim, eu quero servir um Deus, ao Senhor, que não me proíbe nada. E realmente, Deus, eu passei por 2 ministérios, eu não vou citar nome, o penúltimo que eu passei tinha mais de 7.000 igrejas, tinha fora do Brasil, rádio, televisão, tinha tudo. E eu não fiquei lá, né, por questões pessoais minhas, optei por pedir, né, a minha retirada, me comunicar a minha retirada à liderança da igreja. Porque na época do penúltimo ministério foi onde eu iniciei realmente, com grande entrega, a minha espiritualidade. Lá eu fui obreiro, fui pastor, foi lá que eu fui batizado,
E eu amo muito esse ministério, mas mesmo amando esse ministério, eu não quero citar o nome dele. Nada contra. É questão de ética. E Deus confiou a mim um ministério independente. Hoje a gente tem uma congregação, estamos para abrir mais, em nome de Jesus. E eu prego um Deus, um Jesus Cristo, que não nos proíbe nada. Ele fala que tudo nós podemos, mas nem tudo nos convém. Então, eu tenho muito mais para estar falando, mas vai ficar muito longo, cansativo às vezes para quem está assistindo, tá? Mas se você ainda não entregou a sua vida a Cristo, entregar a vida a Cristo, aceitar Jesus, é aceitar os mandamentos. Jesus nunca pediu nada para nós. Ele ordena. Ele ordena. Se você aceitar Cristo, você aceita a ordenança de Jesus. O que é aceitar a ordenança de Jesus? É você morrer para o mundo e viver para Cristo. Quando é que eu vivo para Cristo? Quando eu não faço mais as minhas vontades. Quanto mais eu não questiono mais a Deus. Que eu não questiono condições que eu estou vivendo ou deixo de viver. Deus é Deus e pronto. Então, essa é minha fé hoje, em Cristo Jesus. Relutei, mas hoje eu sei por que isso tudo aconteceu. Mas para a honra e glória do Senhor Jesus, Ele me alcançou. Ele me achou e vai me levar para casa. E eu espero, com esse pequeno testemunho meu, que essas poucas falas minhas eu possa ter te abençoado também. Porque Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Hoje eu sei que aquilo que está lá no Salmo 23, eu tomo posse. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E nada tem me faltado. Tenho uma esposa, 2 filhas maravilhosas e um ministério que Deus me confiou. Não me falta nada. Nada. Porque Jesus está comigo. Estou feliz. Vivo bem com minha esposa, vivo bem com minhas filhas. Tenho uma filha, 2 filhas. Uma é advogada, a outra está fazendo letras. Vamos dizer assim, aos olhos humanos, filha de pedreiro. Elas não são filhas de pedreiro, elas são filhas de Deus, filhas do Rei. Por isso, elas já estão com o futuro assegurado, não financeiramente só, mas também espiritualmente, porque Jesus vem buscar a noiva. Amém, meu irmão, minha irmã? Fica na paz do Senhor e lembre-se do Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada nos faltará. Fica na paz, um forte abraço do pastor Geraldo.